Então, a oncologia, vou dar um panorama geral aqui de como é que a coisa se desenvolveu. Até muito pouco tempo atrás não existia nenhum tratamento, né? O começo da oncologia, se eu tivesse dar uma data, seria o ano de 1894, quando a gente inventa a primeira cirurgia para câncer de mama. Antes disso, não existia nenhum tratamento, nenhuma cirurgia para nenhuma doença. Tá? Então, 1894, tem um pouco mais de 130 anos aí que a gente começou com o primeiro tratamento que foi cirúrgico. A radioterapia veio muito tempo depois, lá em 1920, 30 em diante. E os tratamentos oncológicos com medicamentos, eles começam a partir da década de 50, 1950. Tá? Quem acompanha lá o blog, quiser depois dar uma olhada aqui no Instagram, tem uma história sobre isso, né? Que é a história da agente mostarda e tal. Foi até na Segunda Guerra que foi identificado essa primeira substância. Então estamos falando de 70 anos de mais ou menos de medicamentos. E só lá em 1970 a gente começa a ter medicamentos hormonais, tá? E aí o negócio vai evoluindo. Em 1980 a gente começa a ver alvos. E a partir dos anos 2000 a coisa começa a ficar muito mais acelerada porque a gente identifica que a busca não é por remédios especificamente. Eu não estou só querendo achar um monte de coisa na natureza que mata o câncer. Eu estou querendo entender qual é o problema de cada pessoa, de cada tumor, onde estão os pontos fracos, para que eu possa desenvolver remédios que vão afetar única e exclusivamente aquela célula cancerígena, de modo que vai ser mais efetivo e menos efeitos colaterais. Tá? Então, a partir de 2000, você tem uma revolução de medicamentos, que é o que a gente chama de terapia-alvo. São vários remédios que aí não vão tratar todas as doenças, vão tratar um fragmento de cada doença, um percentual de cada doença. E a ideia é que a gente tenha vários tratamentos para várias pessoas, não um tratamento único que resolva tudo, porque não é assim que funciona a doença. Então, o foco é entender a doença e depois desenvolver os remédios. E essa grande revolução que a gente está vendo tem 20 anos, tá? De 10 anos para cá a gente começa com imunoterapia. A gente aprendeu como estimular pontualmente a imunidade para a tua própria imunidade acertar o câncer. E é um tratamento que tem funcionado cada vez mais para mais doenças e tem sido revolucionário em vários aspectos, em várias coisas que a gente não tinha nada para fazer antes e hoje a gente consegue curar as pessoas. Tá? Então a gente tem essas duas frentes hoje. Tá? A imunoterapia, a gente vem com toda a bagagem, né, obviamente. Os tratamentos hormonais, quimioterapia. Mas a coisa avança hoje no sentido da imunoterapia. Como eu vou fazer a minha imunidade, ou a imunidade da pessoa, obviamente, né, atacar o tumor e como eu vou desenvolver remédios que vão especificamente atacar aquele problema da célula cancerígena. Tá? Então, um é atacar só a célula cancerígena e o outro é atacar estimular só a tua imunidade a ela mesma atacar o tumor. E tentar ir reduzindo ao longo do tempo, nos próximos 10, 20 anos, o uso de tratamentos como quimioterapia que matam células que se multiplicam rapidamente, mas que têm efeitos colaterais. Tá? Então esses são os grandes avanços que a gente tem buscado nos últimos 10, 20 anos. Em câncer de mama triplo negativo, como que a coisa está andando? A gente sabe que... Por que chama triplo negativo? Né? O nome parece meio feio, né? Que é negativo 3 vezes. Essa é uma classificação molecular do câncer, porque ele não tem 3 receptores. Ele não tem receptor de estrogênio, nem progesterona, nem o HER2, que marcam outros tipos de câncer de mama. Então a gente chama esse subtipo de câncer de mama de triplo negativo só porque ele não tem esses receptores, tá? É em torno de 10% dos casos. Ou seja, uma mulher em cada 10 que tem câncer de mama vai ter esse subtipo de câncer de mama. Até pouco tempo a gente só tinha quimioterapia para tratar essa doença, porque ela tem um crescimento um pouco mais acelerado que as outras. Então quimio funciona muito bem. Recentemente a gente já está conseguindo fazer algumas combinações em algumas situações de imunoterapia com químio. Então a imunoterapia matando a célula cancerígena e aí você faz a imunoterapia para aumentar a tua imunidade e a imunidade achar aquela célula cancerígena morta e conseguir desenvolver uma resposta imunológica contra o câncer. Então esse é uma avenida que está sendo pavimentada aí. A gente já consegue com algum sucesso. E tem vários estudos em andamento para descobrir como melhorar a imunidade para isso, né? Ou como fazer com que a sua célula imunológica veja o câncer mais facilmente. Porque essa é uma célula um pouco... Ela se esconde do sistema imunológico. A segunda abordagem que está sendo bastante interessante... Então, quais são os remédios que estão nessa classe aí? São todos os MAB, né? Tem o atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, tá? Tem vários deles em teste e alguns já aprovados. A outra alternativa, a outra abordagem é a terapia-alvo.
A gente identificou um receptor que existe em câncer de mama triplo negativo, tem outros também, tá? Mas primeiro em câncer de mama triplo negativo, que chama TROP2. TROP2 é uma espécie de antena que fica grudada assim em volta da célula. E foi desenvolvido um anticorpo que é como uma bala teleguiada que se gruda nesse TROP2. E esse anticorpo ele carreia, ele é feito em laboratório, é um negócio super interessante. Então o anticorpo ele é um Y, assim, o formato dele, né? Tem duas cabecinhas que se ligam ao alvo e a outra perninha do Y, a perna do outro lado, né? Vamos botar os bracinhos se ligam ao alvo e a perna única do Y, ela tem a função biológica de ser uma antena para o sistema imunológico, para avisar, olha, onde eu grudei aqui é um alvo para ser destruído. Em laboratório a gente pega esse anticorpo que se gruda a esse receptor que chama TROP2 e gruda uma quimioterapia no rabicho dele. Então quando o anticorpo gruda ali, ele solta a quimioterapia bem dentro do tumor. É como se fosse uma quimioterapia concentrada ali dentro. E tem sido bastante eficaz, tá? O nome desse medicamento é Sacituzumab govitecan. Então, de novo, porque é um nome complicado. Sacituzumab, que é o nome do anticorpo, e o govitecan é o nome da quimioterapia. É um remédio que está em teste ainda, não está aprovado no Brasil. Teve uma aprovação assim rápida, que eles chamam de fast track nos Estados Unidos, mas com um estudo pequeno, a gente tem que ter os estudos confirmatórios ainda. E tem os remédios que vão bloquear ali as mutações do PARP, né? Aquela mutação, não é bem isso. Ele vai bloquear o PARP quando a pessoa tem a mutação do BRCA. Então, se ela tem um câncer de mama por conta da mutação do BRCA, que é a minoria, tá? É 5% dos casos. Como é o caso da Angelina Jolie, a gente tem um comprimido que pode ajudar ali, mas isso não funciona para a maioria das pessoas, é só para quem tem a mutação do BRCA. Então tá nesse âmbito aqui. Obviamente tem várias coisas em teste, tem bloqueadores da via de sinalização, tem bloqueadores do AKT, PI3K, que estão em teste, a gente está vendo como é que as coisas funcionam. Mas esses que eu disse agora são os que estão mais avançados aí no desenvolvimento e alguns já na prática clínica.